Programa Prós e Notícias Interativa, com Jaderson Agostinho e Fábio Siqueira. De volta aqui na sua Interativa, sem enrolação, vamos logo para os assuntos. Hoje vamos colocar para render. Mandar um abraço para Marluce, mandar um abraço para Kel, para o Zé Vaqueiro, para todo mundo, para Neivinha, para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Bom dia para Luciana Araújo, bom dia para todo mundo. Daqui a pouco eu vou começar a ler as perguntas e as mensagens, tá, gente? Mas de bate pronto, eu já quero começar falando com ela, Bárbara Rufino. Mandar um abraço pro David, que é um dos nossos redatores, junto com o Juliano, do canal da IN. David, mais tarde tem material, viu? Ele que trouxe as informações aí, que amanhã o Noelton vem responder, tá bom? Então, se você ainda não acompanha, acompanhe o canal da IN, para que você esteja bem informado. Inclusive, partes dessa entrevista estarão lá também, viu? E eu falo com ela agora, Bárbara Rufino, bom dia. Bom dia, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da gente tá dando continuidade aqui, já que o tempo ele passa muito rápido e a gente tem pautas extremamente importantes para poderem ser faladas, e hoje eu faço questão de mostrar alguns documentos aqui, quando a gente entrar em determinadas pautas. Queria mandar um abraço para a Nevinha, para a Kel, para a Andresa, para a Michele, para a Luceli, para algumas pessoas também que estão acompanhando aí, que a gente não pode citar o nome, porque senão provavelmente amanhã serão exoneradas devido às perseguições da atual administração, mas eu sei que está acompanhando aqui a gente também. Obrigado aí por terem acordado cedo para ouvir e para estar interagindo aqui com a gente. Nós agradecemos, mandar um abraço especial também, o doutor Aziz está nos acompanhando também, hoje acordou cedinho, está fazendo caminhada de novo, Aziz, um bom dia para você. Bárbara, vamos começar? Você quer começar por onde? Nós ficamos duas pautas muito importantes, o desenvolvimento social. Sim. E a cultura. Vamos colocar a cultura para segunda e vamos falar do desenvolvimento social nesse momento? Então, o que você tem para falar aí do desenvolvimento social, já que nós paramos nesse assunto na última entrevista? Eu vou falar rapidamente a respeito, que eu sei que é uma pauta que interessa a população de Ituiutaba, sobre as 500 moradias que Ituiutaba foi contemplada. Sim. Diferente de outras cidades, a gente não vê uma atualização para a população em tempo real, a gente não vê uma publicidade das informações como deveria acontecer, assim como a gente percebe em outros municípios, até quando a gente busca informações sobre a própria construtora que ganhou a licitação para a construção dessas moradias. Então, coisas que no mínimo chamam atenção, que é extremamente problemático, algo que a gente está falando de recurso do governo federal, a gente não está falando de dinheiro da prefeitura, a gente está falando de recurso do governo federal. Sim. Né, que as informações deveriam estar de forma transparente, com ampla divulgação, e não é o que a gente percebe. Uma outra questão que eu gostaria de falar rapidamente é a respeito do anúncio de várias vagas de emprego na área da construção civil, que fizeram toda uma propaganda, a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com o Cine que inclusive parece que todo dia é TBT, né? Só posta vagas repetidas. Aí eu te pergunto, quantas pessoas de Ituiutaba foram contratadas? A resposta é nenhuma, né? Estão trazendo gente de fora, a gente tem que acompanhar, inclusive, o andamento dessa obra, mas fica ruim quando divulga um mutirão de vagas de emprego na área da construção civil, várias pessoas vão lá, deixam seu currículo em busca de uma oportunidade e nenhuma pessoa da nossa cidade é contratada, tem uma oportunidade. Falta de qualificação, eu tenho certeza que não é. Falta de currículos que foram entregues nessas repartições, eu tenho certeza que também não. Então, por que pessoas da nossa cidade não foram contratadas, tiveram uma oportunidade para trabalhar na área da construção civil, mesmo que de forma temporária, tendo uma oportunidade aí de emprego? E aí, só para fechar a respeito dessa questão, que é uma pauta nossa, da moradia, a gente teve uma luta aí que ficou muito conhecida, que é a luta pela entrega das casas do Nova Ituiutaba 2 e 4, Sim. que tiveram diversas mobilizações, né? Eu queria dizer que a gente está acompanhando desde o início e vai acompanhar até o final. E, principalmente, quando for divulgado a lista dos contemplados, não pensem que a gente vai permitir a política do apadrinhamento, porque isso, inclusive, já foi reportagem no Fantástico, e se acontecer, como eu já disse e reafirmo, eu irei pessoalmente lá em Brasília, no órgão responsável, Ministério das Cidades, onde quer
que seja necessário para poder oficializar uma denúncia. Pessoas, se acontecer, se for constatado irregularidades de pessoas que não atendem aos critérios e forem contempladas enquanto pessoas que atendem a todos os critérios, que estão há anos aí lutando e sonham com a casa própria, serem prejudicadas, tenho uma certeza que eu irei pessoalmente em todos os órgãos possíveis para oficializar a denúncia, porque a gente não vai permitir que principalmente políticos sejam beneficiados e pessoas que atendem aos critérios sejam prejudicadas e que sonham com a casa própria. Bárbara, nós sabemos a crise financeira que o país vive nesse momento. Sim. Isso reflete em todos os programas governamentais. Você acredita que as casas serão entregues ainda neste ano? Porque da forma que é apresentado parece que é assim, né? Parece que ontem fica pronto. Eu queria que você entrasse um pouco mais nesse detalhe, porque você acompanha de perto essa pauta. Eu queria saber as informações que você tem a respeito dessas casas, qual que é a perspectiva de entrega dessas casas, se essas casas já começaram a construção. Então, a gente tem acompanhado, inclusive solicitado informações direto para os órgãos federais, já que quem poderia dar publicidade nas informações, acaba não dando, inclusive omitindo informações, como eu disse, até mesmo em relação à construtora, que a gente que foi atrás, né, solicitou informações, foi atrás, seguindo perfis, juntando as peças, descobriu que, inclusive, é a mesma construtora que terminou os residenciais Nova Ituiutaba 2 e 4. Em relação, se a gente pensar na questão da placa, né, com informações, está lá a previsão de término. A gente tem que lembrar que vai ser construído em 3 etapas. Mas está lá, previsão de término final de 2026. Sim. Em 2026 a gente tem o quê? A gente tem eleições. Então, eu não acredito nessa data, tá? E, de verdade, queria ser extremamente otimista aqui. Eu percebo que, inclusive, a obra está atrasada comparado a outros municípios que a gente tem acompanhado também. Então, eu não acredito. Queria muito ser otimista, né? Igual eu sempre fui. Falasse, não, eu acredito que realmente vai entregar, que seja a primeira etapa no final de 2026, mas eu acho que é muito mais interesses políticos do que realmente algo que vá acontecer. Espero de verdade estar enganada, mas eu acredito que não. Eu também tenho essas dúvidas. Você acompanhou de perto o Nova Ituiutaba. Quantos anos de atraso foi o Nova Ituiutaba, as últimas 2 áreas? Nossa, foi muito tempo. A nossa luta começou em dezembro de 2017, então pensa. Aí que foi entregue, foi mais ou menos aquele pessoal ficou esperando mais de 8 anos. Foi muito tempo. E tanto é que, além da ação popular, a gente arrumou os advogados, o pessoal entrou com ações individuais. Sim. Muita gente conseguiu, inclusive, a indenização, danos morais e danos materiais, pelo tempo de espera, pelo tempo que pagou aluguel, um valor, inclusive, significativo que muita gente utilizou para poder construir o muro dessas casas aí. Que foi outra vitória nossa que a gente conseguiu garantir com muita luta. Bárbara, e você acompanha sempre essa questão do social, em especial das casas, dando continuidade? Eu queria saber de você o seguinte, qual que é o papel do desenvolvimento social, você que esteve lá dentro, Sim. do acompanhamento posterior da entrega dessas casas, vendas e negociações, que é uma das críticas que mais é feita ao governo a respeito dessas casas, que muitas das vezes vai para uma pessoa e às vezes a pessoa comercializa essa casa. Então, a gente precisa entender que na Secretaria de Desenvolvimento Social tem um setor específico que é responsável por essa parte, que é o setor de habitação, que é responsável pela questão de moradia. O papel da secretaria, na teoria, é de seleção dos contemplados. Dos contemplados. Quem atende, né? O perfil, Sim, né? Sim, a gente tem que lembrar, claro, que tem leis, né? A gente sabe que tem que atender os grupos prioritários, no caso, pessoas idosas, pessoas com deficiência. No caso de Ituiutaba, o município tem autonomia para isso, incluiu mulheres vítimas de violência. E, para além disso, teve uma mudança também no novo Minha Casa Minha Vida, que abrange pessoas em situação de rua, né, para serem contempladas aí. Então, o papel é este, né? E
Então, eles falam o seguinte, que a lista dos contemplados é divulgada quando uma porcentagem significativa da obra tiver sido concluída. Mas a gente sabe que daria para dar informações, né? Porque eles fazem esse intermédio aí. Então, sabe cada etapa que está. De assinatura de contrato, de contratação da construtora, as próprias vagas, né, da construção civil, quantas pessoas foram contratadas. Então, são informações que poderia estar disponibilizando para a população de Tuiutaba. Isso é algo de interesse da população. Muitas pessoas sonham com a casa própria. A demanda por moradia é uma demanda altíssima, altíssima. Pessoas, inclusive, que a gente sabe que atende aos critérios e é muita gente. 500 moradias parece ser muito, mas pela demanda que Tuiutaba tem, acaba sendo pouco. Eu espero de verdade que tenha novas inscrições, né, para concorrer, para Tuiutaba ser contemplada com mais moradias, inclusive outras faixas, né, além do faixa 1, que é esse último que Tuiutaba foi contemplado, mas que outros grupos também possam ser contemplados, né, e realizar o sonho aí da casa própria. Então é isso. Vamos lá para algumas perguntas aqui, e depois a gente vai para o bloco comercial e a gente vai voltar já com a parte da cultura, que eu acho que você tem uma série de coisas a trazer à luz nesse momento, né? A Kel tá mandando bom dia, Bárbara, estamos juntos com ela pro que der e vier. E bom dia a todos. Zé Vaqueiro mandou um bom dia. O Emerson mandou bom dia, Neivinha. A Célia Borges mandou bom dia para vocês. Como ficou a morte da mulher lá no posto de saúde? Uai, na verdade não aconteceu nada, viu? A família, eu não consegui mais contato com a família, mas eu vou tentar, Célia, trazer mais informações para você. Bárbara, parabéns por não desistir de Tuiutaba neste momento onde encontramos sem fé na justiça local, o MP. Em você ainda vemos a possibilidade de mudança. Bárbara, como é para você morar numa cidade em que a prefeita não sabe nem falar o nome da cidade? Essa pessoa diz para não falar o nome dela porque ela prefere se preservar. Mas depois, se você quiser ver o número aqui, você tem acesso. Então, você que manda pergunta achando que o entrevistado não vai ver, o entrevistado tem acesso a quem fez a pergunta, tá? Da mesma forma que vocês querem perguntar, ele também tem que ter esse acesso. Pode falar, Bárbara. Então, é uma coisa que me incomoda principalmente pelo fato de ser nascida e criada, né? Quando falo o nome da nossa cidade errado. Ituiutaba, mas quem sabe com mais um tempo aí consigam pronunciar da maneira correta. Mas eu acho que mais problemático do que não saber falar o nome da nossa cidade é o fato do caos que a gente está vivenciando. Eu acho que isso é o mais problemático, um caos em diversas áreas e a falta de políticas públicas de qualidade. E acredito também que, pelo fato, o sentimento não é o mesmo da gente que é nascido e criado, o amor não é o mesmo por Ituiutaba, enfim, o desejo de ver a nossa cidade desenvolvendo. Então, mas eu acho que mais problemático do que, apesar de me incomodar bastante, porque quem me conhece sabe que eu tenho complexo com erros de português, com uma oratória, ainda mais com algo tão importante, mas eu acho que mais importante do que não saber falar, pronunciar e todas as vezes ficar falando de forma repetida, de maneira errada, o nome da nossa cidade é o caos que se encontra em Tuiutaba, é principalmente a falta de políticas públicas de qualidade. Eu acho que isso é o mais problemático. Vamos direto aqui, a Kelly está pergunta sobre a suspensão do cartão do povo. Então, a gente tem que fazer... Baixa um pouquinho lá, Fabinho, o microfone, fazendo favor. Tá. Isso. Agora a gente entrou principalmente em uma área que a gente tem total propriedade e é uma das nossas, se não a principal bandeira, né? Sim. Para a gente falar do 13º do cartão do povo, né, da suspensão que aconteceu, a gente tem que fazer uma retrospectiva do cartão do povo, que é uma promessa da campanha de 2020. Eu, particularmente, nunca vi promessa com prazo de validade. É a primeira vez. Então, assim,
prometeram tantas coisas, né? Inclusive em determinado momento, publicações falando que promessa é dívida, se promessa é dívida, vamos cumprir essa promessa aí. Publicações, inclusive, usando pessoas em situação de vulnerabilidade, colocando áudio, naquele momento ali a pessoa agradecendo, falando da importância do 13º do Cartão do Povo no final do ano para essas famílias. Para a gente poder começar, não dá para comparar essa nova rede de benefícios com o 13º do Cartão do Povo. No dia 28 de agosto, foi realizado um evento que custou mais de R$4.000. Eu trouxe, inclusive, o documento aqui. No dia 28 de agosto faz um evento, várias publicações na rede social que não fala nada com nada, que fala de forma superficial, anunciando como se fosse algo grandioso, quando na verdade não é. Essa nova rede de benefícios nada mais é. Falava-se, inclusive, que era mais de 20 empresas parceiras, né? E se você contar, tem 19. Lá, inclusive, algumas repetidas, algumas empresas que são parceiras da administração, que têm ganhado licitações aí. E aí, essa nova rede de benefícios não fala quantidade de descontos, não tem supermercados, não tem sacolão, não tem açougue, mas tem loja de material de construção, né? Além de não falar a porcentagem. E aí, no dia 29 de agosto, um dia depois desse anúncio, deste evento que custou mais de R$4.000 para os cofres públicos, no dia 29 de agosto, inclusive eu faço um vídeo nesse dia, eu não vou nem falar que estava sendo assinado porque foi de forma eletrônica, né? É lançado um decreto que suspende o Cartão do Povo sob uma justificativa de que não tem dinheiro, falando inclusive como se, não, essa nova rede de benefícios substitui. Só que não dá para comparar aquilo que não tem comparação. Porque o 13º municipal é algo que, de fato, faz diferença no orçamento dessas famílias. No final do ano, essas famílias de baixa renda movimenta o comércio local, de fato, né, que é um valor significativo aí, que a gente sabe que realmente muitas mães, principalmente, utilizam para poder pagar as contas, para poder comprar o material das crianças, para poder ter um Natal digno. Se os políticos podem, por que essas famílias não podem ter uma ceia bacana no final de ano? Então, não dá para a gente comparar. Não dá. Então, de repente, é suspenso no dia 29 através de decreto. Mas é no mínimo estranho também, porque um decreto sobrepondo uma lei municipal. E aí, todo mundo é pego de surpresa com essa suspensão. E outra coisa que chama a atenção, a justificativa é de que não tem dinheiro, mas a todo momento a gente está vendo aí projetos, inclusive, sendo enviados para a Câmara Municipal, porque eu acompanho, eu gosto de ler as pautas, solicitando abertura de crédito, projetos falando de gratificações, alegando que não compromete as finanças do município. Então, o problema é o quê? Falta de dinheiro ou falta de interesse? Eu acho que tem que tratar como prioridades pautas, questões como essa. Porque a gente sabe a diferença. Todo mundo sai ganhando com o pagamento do 13º do Cartão do Povo. Eu espero de verdade que a chefe do Executivo, juntamente com a sobrinha dela, que é a secretária de Desenvolvimento Social, voltem atrás e, né, nessa suspensão aí que vai até... Outra coisa que chama atenção também é a suspensão que vai até 31 de dezembro de 2025. Então, 2026 vai voltar, aí eles falam que vai ter estudos técnicos, financeiros, jurídicos, para ver se tem condições. 2026 a gente tem eleições, é subestimar demais a inteligência da população, principalmente de pessoas humildes. Muitas pessoas, muitas famílias fizeram compromisso com esse dinheiro, estavam contando. A chefe do Executivo falou que promessa é dívida. Né? Tem vídeos aí falando, não existe isso de promessa com prazo de validade. Eu cumpri no primeiro ano. Não dá para comparar essa nova rede de benefícios do Cartão do Povo com o 13º municipal, que de fato faz diferença no orçamento dessas famílias, que de fato movimenta o comércio da nossa cidade. Então não dá para comparar. Não tem como. Não tem como a gente querer comparar algo que não é possível. Então, assim, eu espero de verdade que eles voltem atrás.
Inclusive, eu tenho uma sugestão, já que a Câmara devolve aquele dinheiro lá no final do ano, peguem esse dinheiro, né, e paguem, invista no pagamento, já que eles estão falando que não tem dinheiro, invista no pagamento 13º, né, que essas famílias fizeram um compromisso, estão esperando, acreditaram, e aí, de repente, são pegas de surpresa, falando que não vai ser pago, não dão uma satisfação, as pessoas ficam assim, perdidas, né? Então, isso é muito complicado. Isso pegou todo mundo de surpresa, né? São mais de 1.000 beneficiários. Se quiser, tem como sim pagar, basta tratar como prioridade aquilo que deve ser prioridade. E o 13º do Cartão do Povo não fui eu que inventei, não é coisa que foi criada por essas mães, principalmente, muitas mães solo. É algo que foi prometido por essa administração. Então, cumpra com a promessa de vocês e paguem o 13º do Cartão do Povo. Essas famílias merecem um Natal digno, uma ceia bacana, assim como os políticos vão ter no final do ano. Então, é isso que eu queria falar a respeito do 13º aí. E agora vamos aí, nós temos aí 10 minutos para poder falar e eu vou te dar os 10 minutos para você falar sobre a Fundação Cultural. Vou tentar me ater a não falar nada, que você sabe que eu já passei pelaquela pasta, mas eu quero te ouvir e talvez até dialogar sobre aí a Fundação Cultural, que você fez denúncias seríssimas e essas denúncias estão em andamento. Sim, só fazendo uma retrospectiva rápida a respeito das denúncias que eu fiz 3 denúncias no Ministério Público de Minas Gerais, uma no que se refere ao social, que inclusive a gente teve um retorno aí que representou a exoneração de coordenadores de CRAS que estavam de forma irregular. Eu consegui provar que pessoas estavam ocupando cargos, mesmo sem atender aos critérios. Então, a gente teve um encaminhamento aí, algo extremamente significativo, agora está organizado. Depois da minha denúncia, que essas exonerações aconteceram e pessoas que atendem aos critérios estão ocupando esses cargos de coordenadores de CRAS. Então, a importância da gente oficializar denúncias. Teve a outra também que eu já falei, que é no que se refere à unidade mista, a mudança do atendimento pediátrico da unidade mista da criança para os PSFs, que eles estão acompanhando de perto, que solicitaram várias informações, que tem uma preocupação por parte da instituição de acompanhar a questão da saúde infantil. E uma outra é no que se refere à educação, especificamente sobre o fechamento da escola José da Silva Ramos. Vou falar rapidamente. Sim. Juntou tudo em uma só denúncia, porque eu protocolei, pais também protocolaram, não só em relação ao fechamento da escola, mas também em relação aos problemas que acontecem no que se refere ao transporte escolar rural. Então, naquela reunião ali que teve comigo, com esses pais, e até teve a participação de vereadora representando a Câmara Municipal, tiveram várias recomendações do Ministério Público, especificamente falando sobre a denúncia na parte da educação. Do tipo, justiça restaurativa, a questão da adaptação dessas crianças que saem da zona rural para poder estudar na cidade, contratação de monitoras para acompanhar essas crianças no transporte escolar rural, aquisição de novos veículos, o respeito às rotas, mas principalmente uma recomendação onde o Ministério Público deu prazo de 60 dias para que a Secretaria de Educação se manifestasse, desse um parecer sobre se há o interesse do município ou não de manter essa escola funcionando, ou se vai encerrar de vez, se tem um problema em relação à questão do orçamento. Esse prazo venceu, não teve um parecer, e aí uma coisa que eu fico me perguntando, e outras pessoas também, se fosse um cidadão comum descumprindo uma recomendação de uma instituição, de um órgão da justiça, o que aconteceria com nós? Então, é algo que a gente fica se perguntando. Então, por que dá um prazo de 60 dias, o município não dá um parecer, esses pais estão aí desacreditados, desanimados, muitos querendo sair da zona rural, né? Teve esse processo de adaptação, né, como foi orientado pela promotora. Então, são várias perguntas que precisam ser respondidas, porque as recomendações do MP teve, né? Mas, agora, se está sendo cumprido,
quem tem que responder é principalmente a Secretaria de Educação. Sim. Inclusive, no que se refere ao transporte escolar rural, devido a algumas denúncias, algumas constatações de irregularidades, quem faz o processo de contratação? A Secretaria de Educação. Então, é eles que têm que acompanhar. Né? Algumas situações gravíssimas que poderia resultar em abertura de CPI, em quebra de contrato de forma imediata, enfim, uma série de problemas aí. E uma última denúncia que eu fiz, que essa já foi em um órgão federal, eu denunciei no Ministério da Cultura, vai ser a primeira vez que eu vou mostrar aqui, inclusive, trechos da denúncia, vai ser que eu vou mostrar também de maneira presencial o encaminhamento, né, o andamento de como que está. Eu denunciei no Ministério da Cultura, na ouvidoria, né, tem uma parte específica lá, fala BR para você poder oficializar denúncia, e eu denunciei no Ministério Público Federal. A gente está falando de uma denúncia que, como eu falei nas minhas redes sociais, é de um dossiê de 46 páginas. Eu anotei algumas questões aqui, mas basicamente fala sobre a contratação ilegal e sem licitação de pareceristas externos em desacordo com os próprios editais e a legislação de contratações públicas, conflito de interesses dos pareceristas nomeados mantinham vínculos contratuais ou cargos na Fundação Cultural e sócios de empresas fornecedoras da administração municipal, falta de transparência, ausência de atas de julgamento, relatórios técnicos fundamentados e comprovação formal da execução de projetos, benefício direto a servidores comissionados e contratados da Prefeitura que tiveram projetos aprovados e receberam recursos da lei. Aí eu queria, se possível, Jaderson, que você desse um zoom aqui, que eu quero mostrar o andamento da denúncia no Ministério Público Federal. Vou tampar o nome do procurador. E aí eu vou, se possível, que... Pode colocar aqui só para mostrar para todos vocês. Só tampar o nome do procurador? Da câmera? Empresta ele aqui para mim tampar o nome? Sim. Pode colocar aqui? Eu posso, só para mostrar para vocês, tampando cada cadeia aí. Vou mostrar o encaminhamento, o nome do procurador. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque, inclusive, insinuaram que a denúncia seria fake, mas, na verdade, com o objetivo que a gente sabe que está por trás, que era ter acesso ao teor da denúncia. E mudar o foco, né? Mudar o foco, essas pessoas não precisam ter uma preocupação, porque elas vão ter acesso ao teor da denúncia quando elas forem notificadas, porque com certeza elas serão. Vou mostrar também aqui o dossiê que foi construído, algumas partes. Tem vários comprovantes de pagamento, tem nomes, né? Sim. Tem nomeações de comissionados que foram beneficiados, uma série de irregularidades. Vou mostrar aqui. Depois eu até falei com a Bárbara, se possível, ela nos enviar esses recortes que a gente vai postar também no canal da IN, tá? Para que tenha mais clareza ainda dessas matérias que ela está mostrando. Sim, eu vou disponibilizar alguns prints da tela? Aham. Porque, como eu disse, a gente está falando de um dossiê de 46 páginas, e aí tem vários documentos, eu vou estar disponibilizando partes da denúncia. Só para lembrar, gente, o que quer dizer isso, tá? Vamos esmiuçar. A Bárbara pontuou 6 itens ali, mais ou menos mais de 6 itens. Tem muito mais. Tem muito mais, mas, por exemplo, um deles é que pessoas que faziam parte da comissão julgadora ganharam direito de receber recurso também. Além de dinheiro que foi pago por projetos aprovados. Pessoas da administração que foram beneficiadas, tiveram seus projetos aprovados. Tem uma série de questões aí. Bárbara, eu digo o seguinte, a gente vem do movimento cultural também, fizemos SARAI juntos e tudo mais. E o mais engraçado, né? Algumas dessas pessoas a gente até reconhece que já tem uma trajetória dentro das ações culturais da cidade. Mas outros não, né? Não. Outros parece que chegaram de paraquedas. E eu acho que a gente tem que situar, a gente está falando da aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Uma lei que é criada exatamente para incentivar o setor cultural, que foi um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. E aí...
Como você disse, Jaderson, a gente organizou saraus, inclusive lá no Musai. Sim, sim. Outros eventos aí, você no hip hop, eu com a parada e vários outros eventos culturais. Então, a gente tem propriedade naquilo que a gente está falando. Principalmente você que já foi, inclusive, presidente da Fundação Cultural, sabe como que funciona a administração pública, essas questões. E é como você disse aí, a gente sabe que tem pessoas, sim, que são agentes culturais, e é para essa galera que esse dinheiro tem que chegar, mas outras não. E aí é muito triste quando a gente vê que o recurso não chegou somente para pessoas que são do setor. Pessoas que com certeza ficaram na dificuldade ali durante o período da pandemia. A gente está falando de quase R$1 milhão que foi destinado para Ituiutaba, somente no que se refere à Lei Paulo Gustavo. A gente poderia falar da Lei Aldir Blanc aqui. Inclusive, a Lei Aldir Blanc, eu até tinha comentado com o Jaderson anteriormente, tem um áudio, eu não vou colocar para reproduzir, para preservar a identidade da pessoa, mas que fala, inclusive, da reunião que aconteceu de portas fechadas, para poder organizar como seria o esquema lá, no que se refere à Lei Aldir Blanc, que é muita grana também que a gente está falando. Enfim, tem uma série de questões que a gente poderia escancarar mais ainda, né? Mas o tempo ele é muito curto. E aí eu vou estar disponibilizando, pessoal, porque são 46 páginas, mas eu vou passar rapidamente aqui para mostrar, né? Inclusive para pessoas que gostam muito de falar a palavra fake news, né? Mas a própria fake news é o que algumas pessoas gostam de falar nas redes sociais. Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, vou passar rapidamente. Porque são 46. Pode ir. Porque com certeza alguns vão dar um zoom aí. Pode ir. Pode ir. Pode ir? Só para vocês terem noção. Essa é a denúncia, tá? Tem vários comprovantes de pagamento. Esse aqui é o contrato lá do... Esse aqui é o contrato lá do evento do social. Tem muita coisa, né? Aqui, isso. Agora sim. A Bárbara está mostrando para a gente, lógico que a gente não vai conseguir ler tudo, mas é tudo, pode passar, Bárbara, é todo o processo que remete aí à denúncia que ela fez a um órgão federal, né? Comprovantes de pagamentos, o texto, relacionando nomeações, relacionando comissões, relacionando aí toda a denúncia embasada num dossiê de 46 páginas criado por ela e orientado pelo grupo jurídico dela, né? Bárbara, eu, sinceramente, acho que a gente ainda tem muito a falar. Eu espero em breve recebê-la novamente para que a gente possa dar continuidade a essas falas. Como, por exemplo, a Juliana mandou aqui, né, reclamando que acabou os encaixes na unidade mista. O Zé Vaqueiro está dizendo aí, bom dia, meu amigo Fabinho e Jaderson. Essa moça está falando só a verdade. Tá de parabéns. Então, muita gente aí mandando mensagem, nos falando. Então, Bárbara, espero recebê-la em breve novamente aqui, para que a gente possa trazer à luz os andamentos dessas questões. Mandar um abraço para a Norbertina, que está nos ouvindo também. Norbertina, que é uma lutadora pela educação também. Sim. Então, um grande abraço para a Norbertina, que está nos acompanhando, e para todo mundo que nos acompanhou. Bárbara, queria te agradecer mais uma vez. Eu acredito que teremos outras oportunidades, assim espero, para que a gente possa trazer à luz aí uma série de coisas. Inclusive, vou reunir daqui a pouco com o pessoal do canal da IN também, que a gente estava dialogando até sobre a pessoa que teria ameaçado a prefeita ontem. Vamos tentar fazer um apanhado e trazer à luz também esses acontecimentos. E que, principalmente, a questão da saúde mental seja debatida não somente no Setembro Amarelo, né? Exato. Mas em outros momentos inclusive como este, e principalmente por pessoas que falam que defendem a bandeira da saúde mental, mas, infelizmente, por interesses políticos, prefere criar teorias, narrativas de algo que não condiz com a realidade. Então, eu espero de verdade que a pauta da saúde mental seja debatida de forma séria, de forma responsável, até porque tem várias mães atípicas que estão na luta aí, esperando uma consulta com neuropediatra, com psicólogo, com fono. São várias as demandas no que se refere a essa questão. A gente poderia, inclusive, debater a exaustão dessas mães, as lutas, os enfrentamentos. O que não faltam são pautas para serem debatidas no que se refere a essas questões, e que pessoas que falam que defendem a bandeira, essa bandeira tão importante,
que debata de forma séria, de forma responsável e não somente por interesses próprios. Eu queria agradecer a todas as pessoas que me acompanham, um abraço especial a todas as professoras que estão aí acompanhando, ao pessoal da zona rural, em especial o pessoal do Córrego da Chácara, que eu sei que está acompanhando, o pessoal da região das 7 Placas, o pessoal de grupos aí, o Grupo da Saúde, Amigos da Bar, de Benefícios, enfim, um abraço para todos e todas vocês. Obrigado por terem acordado cedo para estar aqui me acompanhando, para estar acompanhando a nossa entrevista, sempre apoiando. Pessoas que lutam e acreditam em uma Ituiutaba melhor. Eu acredito muito que a nossa cidade ainda vai ser referência. Referência não de escândalos de corrupção, mas referência de coisas boas, referência de desenvolvimento. Eu acredito e o que a gente puder lutar para que isso aconteça, a gente vai fazer. Muito obrigado. Um abraço aí para minha advogada, mais uma vez, sempre está acompanhando. É super importante, assessoria jurídica, né? É fundamental. E é isso, um abraço para minha mãe, que sempre me acompanha também, as pessoas da minha família. E obrigado vocês pela oportunidade, pelo espaço da gente poder falar sem filtro, sem recortes, sem receio de falar alguma coisa, não pode. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E a gente entende que muitas vezes incomoda, né? Quando não se tem um controle de todos os veículos de comunicação, mas a gente entende o quanto isso é importante e fundamental. Estou muito feliz pela oportunidade, sou muito grata pelo espaço e pela oportunidade da gente poder falar de assuntos que a gente sabe o quanto são relevantes e importantes para a nossa cidade, para o nosso povo, principalmente. Obrigado, então, Bárbara. Obrigado, Fabinho. Bora pegar descendo, subir na contramão até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, lembrando a todos. Ô, Anderson, amanhã é o Homem do Caixão, Noeliton em ação. Vai estar aqui, então se você tem alguma pergunta, já manda que o nosso amigo Anderson Rodrigues vai separar aqui para que a gente possa fazer amanhã, viu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.